Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana, sou professora do IFSC Campus Florianópolis e atualmente eu estou à frente da diretoria de ensino aqui na PROEM. Hoje eu vim conversar com vocês a respeito do Plano Semestral de Atividades Docentes. Esse plano que nós estamos fazendo a implantação dos registros por meio do SIGA-A. É uma grande vantagem, é uma novidade para a nossa instituição, bastante esperada, onde nós vamos poder ter as informações do sistema acadêmico mais automatizadas. O plano ele já vem, né, com as informações registradas no sistema para o docente, o que vai otimizar as informações, vai deixar as informações mais seguras. Posteriormente, nós vamos poder trabalhar em relatórios, enfim, né, uma possibilidade aí de utilização do sistema institucional. Então, esse vídeo é para mostrar como que vai funcionar, e caso você tenha alguma dúvida, depois, ao final do vídeo, a gente pode deixar o nosso e-mail para qualquer dúvida ou necessidade de contato. Então, hoje nós vamos utilizar o login de um colega, né, apenas para simulação, através, então, do portal docente. Então, o professor vai fazer o acesso normalmente e vai acessar o portal docente. Por meio desse acesso, nós vamos na aba Ensino e vai estar disponível o plano de atividades docentes. Então, você vai em Meus Planos, vai rodar, né, vai listar para baixo, e aqui, então, você vai encontrar o período aberto para preenchimento. Então, nesse caso, o período 2024-1. Cabe lembrar que, neste momento, no ano de 2024, nós estamos trabalhando com o horizonte da resolução Consup 40 de 2023 e ainda na resolução CEP 100 de 2019. Então, foi com essas resoluções que o sistema ele foi pensado. A partir do momento que nós tivermos uma nova resolução de distribuição de carga horária docente, o sistema passa por alguns ajustes para poder, né, incorporar as modificações. Então, vamos lá. Como cadastrar esse plano de atividades? Então, aqui nós temos o período 2024-1, a situação desse plano consta como não cadastrado e um sinal de mais. Então, é a partir desse sinal que a gente vai iniciar o cadastro. Então, a gente clica no maisinho e ele vai direcionar, então, para a página de preenchimento. Então, aqui vamos ter algumas informações. A expectativa é que tenhamos informações de como, né, esse plano deve ser preenchido. Então, aqui a gente vai ter algumas informações. O período de referência já vem preenchido, o nome do docente, a matrícula, a lotação. E nessa primeira versão, vai ser necessário fazer um preenchimento da unidade para avaliação. Esse preenchimento ele vai ser feito só nessa primeira versão, na primeira vez que o docente preenche esse plano. Depois, essa informação ela vai também vir automaticamente. Então, vamos supor que o docente é um docente de Araranguá, do campus Araranguá. Então, a gente localiza o campus e seleciona. Ele também traz informações de regime de trabalho, se o docente está em afastamento, qual a área principal de atuação e a titulação. Bom, caso o docente esteja em afastamento, ele vai selecionar o tipo de afastamento. Então, nesse momento, nós temos o afastamento por acompanhamento de cônjuge, capacitação, licença saúde, licença sem vencimentos ou outros. Então, ele deve, selecionando algum tipo de afastamento, dizer se foi integral. Então, nesse caso, né, a gente já vai ter aqui o campo para descrever, né, o total de carga horária de capacitação, o número da portaria, e
ou então parcial. E aí, no parcial, ele habilita ainda para preenchimento do plano, tá? Então, nesse caso, esse docente aqui que nós estamos simulando, ele não está em processo de afastamento. Então, nós vamos selecionar qual é a área principal desse docente, né? Então, vamos colocar aqui apenas um exemplo, né? Título de exemplo, eletrônica, tá? Apenas um exemplo. Então, aqui a gente começa o preenchimento por meio das atividades de ensino. Percebam, eu vou rolar esse plano até o final, e vocês percebam como que ele está organizado. Ele está organizado no tópico 1 com atividades de ensino. Essas atividades elas estão distribuídas em aulas, atividades de organização do ensino, atividades de apoio ao ensino, e aí a gente tem a síntese, né, da carga horária total de apoio. Posteriormente, projetos de ensino, e aí sim, a carga horária aqui do item 1, né, da carga horária semanal de atividades de ensino. No item 2 aparecem as atividades de pesquisa, e depois, então, um resumo do total de carga horária dessas atividades de pesquisa. Da mesma forma, nós temos a mesma lógica para as atividades de extensão, né, com um resumo da carga horária semanal dessas atividades. E, por fim, as atividades de designação, gestão e representação, que também possuem aqui, né, uma síntese da carga horária. Então, nós vamos iniciar o preenchimento por meio das atividades de ensino. Percebam, então, que esse docente ele ministra 4 unidades curriculares distintas. O sistema, então, nos traz a informação do código dessas unidades curriculares, da turma, o nível, né, a carga horária do componente curricular e a carga horária docente. Lembrando, né, que não são todas as unidades curriculares que a carga horária da componente obrigatoriamente vai ser a carga horária docente. Né? Nós temos a realidade de algumas unidades curriculares que são divididas, por exemplo, entre 2 docentes, e nesse caso, aqui vai aparecer a carga horária daquele docente em específico que foi registrada na turma do SIGA. E aqui, então, nós temos a carga horária semanal dedicada para cada unidade curricular. Então, o total de carga horária, né? Então, já veio, isso aqui são as informações do sistema acadêmico, ficou em 12 horas. As atividades de organização do ensino, de acordo com as nossas resoluções institucionais, elas podem ser até a dobra, né? Até da carga horária de aulas. Então, ele já vai puxar automaticamente. Então, se eu tenho 12 horas de aula, eu vou ter aqui, né, 12 horas de atividade de ensino. Vejam que é possível, né, dentro de cada contexto, diminuir essa carga horária. Então, por exemplo, esse docente entende que 12 horas para atividades de organização de ensino não são necessárias. Então, ele pode vir aqui e lançar uma carga horária diferente. Então, nesse caso, ele fica com 8 horas aqui. Depois, nós temos as atividades de apoio ao ensino. Então, vamos selecionar aqui, por exemplo, o atendimento extra-classe, que é obrigatório, né, de acordo com as nossas resoluções. Aqui nós vamos descrever para quais turmas é esse atendimento, então eu só vou fazer aqui como teste, e nesse caso, vou lançar aqui a carga horária de 1 hora. A gente precisa, então, lançar mais informações, né? Então, eu venho no mais. Vejam que esse atendimento extra-classe já ficou aqui registrado. E se, porventura, eu errei alguma informação, eu posso clicar aqui no símbolo da lixeira, remover essa informação e incluir novamente. Então, vamos ver aqui. Então, atendimento extra-classe. Uma outra questão que é, né, obrigatória são as reuniões pedagógicas. Então, eu vou colocar aqui, a gente vai descrever para quais reuniões o docente está disponibilizando essa carga horária. E, nesse caso, a gente vai incluir 2 horas. Então, percebam que as reuniões já vieram aqui também. Então, a gente tem
12 horas de aula, 8 horas de atividade de organização do ensino e 3 horas de apoio ao ensino. Agora nós vamos, então, esse docente ele tem um projeto de ensino registrado no SIGA-A. Então, nesse caso, a gente precisa cadastrar a carga horária, né? Sendo que para a coordenação de projetos, a carga horária ela pode variar de 6 a 12 horas, né? Então, vamos lançar aqui a carga horária mínima, de acordo com a resolução, de 6 horas. Depois, eu posso, inclusive, fazer o lançamento por tipo, né? Então, por exemplo, eu tenho um projeto de ensino que, porventura, não veio aqui de forma automatizada. Então, ou então que a gente ainda não registrou no sistema, mas eu tenho, né, o acordo, enfim, da chefia. Então, eu venho aqui, vou em projetos de ensino, descrevo qual é esse projeto, preferencialmente quais discentes, né, quais estudantes estão envolvidos e lanço a carga horária. Então, vejam que ele está somando as 5 horas da carga horária semanal desse projeto que já veio automatizado do SIGA-A e 2 horas aqui desse projeto que a gente lançou. Então, o total da carga horária semanal das atividades de ensino desse docente fechou em 30 horas. Então, nós temos mais 10 horas pendentes para distribuição nas outras frentes. Esse docente, então, tem uma atividade de pesquisa. Nesse caso, vamos supor, né, que ele participa desse projeto de pesquisa, né? Então, já veio aqui automaticamente, né? Ou, enfim, que ele seja coordenador do projeto de pesquisa, né? E aí a gente pode lançar aqui mais uma carga horária de 4 horas, né? Lembrando que a soma precisa ser 12, né? Então, vejam que já registrou. É bem importante acompanhar essa síntese aqui embaixo, que é onde a gente vai conseguir identificar se essa carga horária lançada, ela foi realmente computada. E aí, a gente tem aí a participação, né, em projetos de pesquisa. Ele vai descrever essa participação e nós vamos lançar aqui, a título de exemplo, 1 hora. Então, quando eu lanço manualmente, eu preciso incluir essa atividade. Então, ela precisa aparecer aqui embaixo. Então, a total de carga horária semanal de atividades de pesquisa ficou em 5 horas. Lembrando, então, que a gente tinha 30 horas de atividade de ensino, mais 5 horas de atividade de pesquisa, nós temos uma carga horária de 35 horas. Posteriormente, então, esse docente tem atividades de extensão. Nós vamos, da mesma forma, dizer qual é o tipo de atividade. Então, esse projeto já foi exportado do SIGA-A, inclusive trazendo qual edital, e a gente vai lançar aqui a carga horária. Vejam que passou a computar aqui. Tá? Por fim, então, nós temos a atividade de designação e gestão. Nesse caso aqui, todas as portarias que saírem com o nome desse docente, nos últimos 2 anos, elas deverão ser puxadas automaticamente para esse campo. O que cada docente precisa avaliar? Se se trata de uma portaria que tem, né, carga horária, ou se trata de uma portaria, enfim, nesse caso aqui, adicional de insalubridade. Então, nesse caso, é uma portaria que nós não vamos lançar no plano de atividades semestrais. Então, nesse caso, a gente vai remover essa portaria. Da mesma forma, essa outra portaria que também é de adicional de insalubridade. E assim por diante. Nesse caso, desse docente, a gente tem todas as portarias de insalubridade. Então, nenhuma delas serão lançadas aqui para o plano de atividades. Então, não existem, né, atividades. Bom, aqui, então, eu vou ter uma carga horária que não fecha com as 40 horas. Então, a gente vai tentar aqui fazer o teste para gravar.
Nesse caso, né, a unidade de avaliação a gente já tinha informado, deve ter dado alguma inconsistência aqui. Vamos lá. Então, aqui, ó, vejam que eu tenho um resumo das atividades, né? Então, é um quadro resumo de tudo que eu lancei ali no planejamento. Então, de atividade de ensino, esse docente tem 30 horas, distribuída em aulas, atividade de organização do ensino, apoio ao ensino e projetos de ensino. Ele também tem atividades de pesquisa, atividades de extensão e não tem atividades de gestão ou representação. Nesse caso, a gente ainda tem uma carga horária de 3 horas pendentes. Então, vamos supor que esse docente ele desenvolve uma outra atividade de extensão. Por exemplo, uma orientação, né, de discentes, de estudantes. Então, a gente vai descrever em qual projeto, enfim, quais são esses docentes e vamos aí atribuir uma carga horária. E nesse caso aqui, na coordenação de programas, a gente aumenta aqui para 3 horas, né? Lembrando que atividades de coordenação, né, nesse momento de ensino, pesquisa e extensão de projetos, a coordenação ela pode ter no máximo um teto de 12 horas, né, somando todas essas atividades. Então, aqui eu fiquei com 4 horas, né? Esse docente ficou com 4 horas de carga horária de atividades de extensão. A gente pode ver, então, que está faltando 1 hora de definição. Vejam, aqui a gente pode incluir também as atividades de designação, gestão e representação, que porventura, por algum problema do sistema, enfim, de importação, lembrando, né, que as portarias, elas são automatizadas aqui, né, para o planejamento, elas são puxadas para esse planejamento, as informações da portaria, de acordo com informações que são lançadas no CIPAC. Então, se por um acaso, né, as informações foram lançadas de uma forma que não é o padrão, essa informação ela não vai puxar. Então, é bem importante o cuidado com esses registros, né? Então, toda a instituição ela vai estar envolvida para que as informações aqui no plano semestral de atividades docentes estejam corretas. Então, vamos supor aqui que ele tem aqui, ele participa de um grupo de trabalho. Aqui a gente vai descrever qual é a portaria e vamos lançar aqui a carga horária que estava faltando. Então, agora eu não tenho mais, né, carga horária pendente de definição. Então, esse docente pode gravar. Então, vejam que a operação foi realizada com sucesso. A situação aqui muda, né? Então, eu tenho aqui o PSAD cadastrado. E aí, eu posso visualizar o que foi inserido. Ou eu posso alterar, enfim, ou submeter. Então, nesse caso, o desejo é submeter para avaliação, a gente submete para homologação. Aqui ficou faltando uma informação. Então, assim, né, é bom que isso aconteça porque são situações que a gente vai enfrentar no preenchimento, né? Então, aqui ele está dando um recadinho que faltou preencher o tipo de atividade, de designação, gestão e representação. Vamos lá, então. Ó, toda vez que a gente grava e retorna, ele puxa novamente as informações das portarias, tá? Então, antes de excluir, ó, então eu vou colocar aqui, vou remover. Então, por isso que ele entende que a gente não lançou essa informação do tipo de atividade de designação. Então, é uma regrinha que a gente pode depois aprimorar, melhorar, mas nessa versão a gente vai ter que tomar cuidado. Então, eu vou removendo, porque são as atividades, lembram que eu falei que é de insalubridade, então não computa carga horária. A gente remove. Opa, removi demais. Deixa eu ver. Deixa eu tentar aqui voltar. Vamos lá. Então, nós vamos aqui em alterar plano. Então, vejam que está aqui, né, todas as portarias.
E agora a gente vai remover. Então, retornando, né, após uma questão aqui com o sistema, então nós temos aqui as portarias de designação, gestão e representação. Nesse caso, a gente vai, né, então, como eu falei anteriormente, as portarias de insalubridade, elas não devem ser lançadas como carga horária. Mas, nesse caso, como é, né, a única simulação que nós temos aqui no caso desse docente, então nós vamos lançar essa portaria a título de exemplo, né? Então, ignorem qual é o assunto dessa portaria. Então, vamos supor que essa portaria é para designação de um grupo de trabalho. Percebam, né, que qualquer portaria, então, se eu clicar aqui, ele vai abrir a portaria, né, no nosso boletim de serviço, né? Então, se tiver alguma dúvida se a portaria está certa ou não, a gente tem como fazer, né, essa verificação direto nesse link. Então, eu vou descrever aqui, né, qual é a função, enfim, qual é o nome do grupo de trabalho, se for o caso, e vou registrar, então, a carga horária. Veja, então, que a carga horária do total, né, de atividade, designação, gestão e representação foi para 1 hora, e agora sim, né, eu posso submeter para homologação. Então, venho aqui, submeto. A operação foi realizada com sucesso, então vai aparecer essa mensagem. E aí a situação aparece como submetido para homologação da chefia. Eu posso clicar aqui em visualizar plano, e aí nesse caso eu consigo visualizar tudo que foi preenchido, porém sem a opção de edição, tá? Então, basicamente, essa vai ser o nosso novo portal para registro, né, dos planos de atividades docentes. Foi um trabalho bastante longo, porque embora pareça simples, né, lidar com o universo de 22 campos, com diferentes informações sendo lançadas, diferentes partes dos sistemas que a gente tem que trazer, né, sintetizar em um único lugar, né, então é bem complexo. Então, ficamos aí junto com o departamento de sistemas, né, trabalhando bastante para que a gente tivesse uma versão amigável, uma versão que funcione, que seja prática para todos os docentes. Obviamente, como todo primeiro projeto, nós passaremos, né, provavelmente por um processo, né, de melhorias, e a gente conta, então, com a colaboração de todos os docentes. Caso, né, tenha qualquer inconsistência ou mau funcionamento, a gente solicita que seja avisado, né, no intuito da crítica construtiva para que a gente possa melhorar. E também, né, caso tenha qualquer outro problema de registro, nós orientamos, então, que primeiro seja procurado um registro acadêmico ou coordenador de curso, que geralmente faz o registro dessas turmas, ou as chefias de ensino. E, posteriormente, aqui a diretoria de ensino ou o departamento de sistemas, para que a gente possa dar esse suporte. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, né, e a gente segue à disposição. Um abraço.